Marcos 2, do 13 ao 17. Assim nos diz a boa palavra de Deus. Jesus saiu novamente para a beira-mar, e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, Levi o seguiu. Quando Jesus estava à mesa na casa de Levi, estavam também ali muitos publicanos e pecadores sentados juntos dele e de seus discípulos, pois eram em grande número e o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo que ele comia com publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos: por que ele come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Que o Senhor Deus nos abençoe, para nós entendermos a boa palavra dele para a nossa vida. Amém. Quando nós nascemos, nós somos colocados nesse mundo como se fosse um octógono. Tente se firmar nessa expressão, nessa figura. Imagine que você é colocado dentro de um octógono para um combate. E nesse combate, de um lado está você, com a sua natureza caída, pecaminosa, com seus desejos completamente afastados do Senhor. E então você lutando para cumprir com a sua própria vontade, lutando para satisfazer os teus próprios desejos. É você naquela luta ferrenha contra os intentos do Criador, que quer conduzir você para um caminho que te tornará parecido com Jesus Cristo, o Filho dele. No entanto, essa nossa natureza caída, ela nos faz caminhar sempre para longe do Senhor. E é por isso que eu uso essa expressão, como se nós estivéssemos em um ringue, um octógono. Por quê? Se por um lado nós estamos lutando dessa maneira, por outro lado, há o nosso Criador, invencível, soberano, aquele que não pode ser derrotado em hipótese alguma. Ele está do outro lado, agindo com misericórdia e derramando sobre nós a sua graça. E isso leva-o para que ele chegue em um momento crucial nessa batalha, onde ele mesmo desfere um golpe fatal, que nós podemos chamar de nocaute, que vai nos desmontar. Esse é o golpe final que o Senhor desfere com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia, para que ele alcance o pecador. E esse é um golpe, por isso que eu uso a expressão de nocaute, porque quando o indivíduo, naquele momento da luta, é nocauteado, ele não tem mais como combater, ele não tem mais como lutar, ele é completamente vencido e ele tem que se render ao seu oponente. É por isso que diante de um Deus invencível, quando ele decide nos amar, quando ele decide imputar a sua graça sobre a nossa vida, a sua justiça sobre nós, quando ele decide estender as suas mãos para nos alcançar, não há quem possa resistir a esse intento amoroso de Deus. É impossível. A graça de Deus é como um golpe que nocauteia o homem e o deixa sem condições de reagir diante dos intentos do seu Criador. Eu começo o sermão assim nessa noite porque o cenário que Marcos pinta para nós aqui demonstra justamente isso. O Senhor Jesus Cristo agindo com graça e misericórdia, alcançando aqueles que o Pai realmente quis salvar. Vejam que o cenário que Marcos criou
nos ajuda a perceber que a graça de Deus está agindo como que nocauteando alguns homens. Primeiramente, naquele chamado que nós vimos no sermão da semana passada, onde o Senhor Jesus chama os seus primeiros discípulos para segui-lo. E nesse chamado aos primeiros discípulos, nenhum deles reage, nenhum deles questiona, nenhum deles pergunta o porquê foi chamado, nenhum deles se recusa a seguir ao Senhor. Você percebe que a reação deles é simplesmente de seguir. Eles simplesmente deixam tudo o que estavam fazendo para seguir ao Senhor sem nenhum questionamento. Logo após o chamado desses 4 primeiros discípulos, Jesus Cristo continua sua caminhada agora, demonstrando que ele realmente tem poder e autoridade para chamar pessoas, mostrando que ele também tem autoridade para curar pessoas. Ele cura a sogra de Pedro, ele cura um homem endemoniado, ele faz muitas outras curas, e algumas pessoas começam a segui-lo, porque estão vendo que ele tem autoridade sobre a desordem física na vida humana e também uma desordem espiritual que está alcançando muitas pessoas. Jesus Cristo tem autoridade sobre tudo isso. E agora nós estamos na continuidade desse grande assunto, onde diante dele está Levi, que também é chamado pelo Senhor. E com ele acontece da mesma maneira que aconteceu com os primeiros discípulos. Ele simplesmente responde sem nenhum questionamento. Ele não pergunta a razão do chamado dele. Por que, Senhor, que eu estou sendo chamado? O que eu vou ganhar com isso? Quais serão os privilégios que eu terei? Ou o Senhor sabe se eu quero ir para estar me chamando? Nenhum tipo de questionamento sai da boca de Levi. Com isso, nós aprendemos que o Senhor está mostrando o peso do golpe de seu amor, que nenhuma pessoa consegue se desviar ou mesmo resistir. Esse é o nocaute da graça de Deus, que alcança o pecador, sem que ele tenha condições de reagir a essa intenção do nosso Senhor. Para a gente entender isso de uma maneira bem mais prática, eu quero mostrar para você, de uma maneira progressiva, como é que isso acontece aqui no texto. Para isso, nós precisamos começar entendendo quem eram os publicanos, dentre os quais Levi estava. Ele era um publicano. Quem eram os publicanos? Primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é que tratava-se de pessoas, trabalhadores que estavam a serviço de Roma, com a função de cobrar impostos. O sistema tributário de Roma, para que fosse mantido, dependia de corrupção e muita ganância. Isso sugere para a gente pensar o seguinte: numa entrevista de emprego, a quem queria ocupar o cargo de um publicano naqueles dias. As perguntas poderiam ser as seguintes: você tem problema com mentira? Você tem dificuldade de cobrar impostos altíssimos de quem você sabe que não pode pagar? Você tem algum problema com roubo? Com guardar um pouquinho no seu bolso daquilo que é arrecadado? Você tem problema com isso? Em linhas diretas, você é uma pessoa que se considera moralmente correta? Se o indivíduo respondesse que sim, ele não servia para esse trabalho. Ele não servia para ser um publicano. Porque para manter o sistema de corrupção e ganância que fazia parte dessa cobrança tributária lá em Roma, o indivíduo não poderia ter a consciência pesada diante dessas situações. Ele não poderia ficar sem dormir, sabendo que um dia ele cobrou além do que deveria de um trabalhador simples, que conseguia levantar apenas o salário básico para sustentar a sua família. E o publicano estava lá com a sua caderneta, a sua canetinha, pronto para cobrar. Não me importa como que você vai pagar. Não me importa. Você vai ter que pagar. Eles eram ferrenhos nesse sentido.
E era justamente por essa razão, ou pela principal razão, que os judeus odiavam os publicanos, porque eles representavam esse sistema corrupto de Roma. Os judeus não se compactuavam com isso, não concordavam em hipótese alguma, e por isso que tudo aquilo que estava relacionado a Roma era também alvo de ódio da parte dos judeus. O ódio era tal que os judeus entendiam que eles mesmos, em qualquer tipo de negócio, poderiam mentir para um publicano. Já pensou nisso? O judeu dizia assim: olha, mentira é pecado. Nós sabemos disso. Mas mentir para um publicano não é pecado. Mentir, tomar algo de um publicano não é pecado. Porque eles são terríveis, são abomináveis diante de Deus. Havia esse tipo de pensamento entre eles. E nós podemos ir além ainda, pois um judeu que se tornasse, que pensasse em se tornar um cobrador de impostos, se tornar um publicano nesse sentido, era expulso da sua família, pois ele estava envergonhando a sua geração. Era inconcebível essa ideia. Tudo aquilo em que um publicano tocava se tornava impuro. É por isso que os sacerdotes proibiam que ofertas vindas de publicanos daqueles dias fossem aceitas no templo. Se um publicano chegasse lá para fazer uma oferta, ela não era aceita, porque o pensamento deles é o seguinte: esse dinheiro dele é fruto de corrupção, é fruto de mentira, e nós não vamos aceitar isso aqui não. Eles eram odiados. E é justamente nesse cenário que Marcos deixou evidente a face da graça de Deus que está agora se estendendo e alcançando, conforme Tito já escreveu para nós, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, indiscriminadamente, a todas as pessoas. A graça de Deus é suficientemente poderosa para alcançar o pior dos pecadores. E quando nós vemos aqui Jesus Cristo se dirigir a um publicano e chamá-lo para segui-lo, é uma claríssima, cristalina evidência de que essa graça de Deus é realmente poderosa para alcançar qualquer pessoa. Porque os publicanos eram as pessoas mais odiadas entre os judeus daqueles dias. O chamado de Levi demonstra que esse amor do Senhor, de fato, é invencível e irresistível. Um publicano sendo chamado para seguir Jesus, não rejeita, não questiona e simplesmente obedece, apesar de quem ele é. Vamos resolver um problema? Acho que vai melhorar aí para vocês que estão nos ouvindo. Então, quem que eram os publicanos? Eram essas pessoas odiadas, principalmente entre os judeus. Eram odiados porque eles representavam esse sistema corrupto que fazia parte da cobrança tributária lá de Roma. Segundo lugar, o que nós precisamos aprender, como eu disse, é algo progressivo. Então, se o Senhor está alcançando esse homem odiado, esse homem que faz parte de um grupo que os judeus abominam, é a escória da sociedade, nós podemos ver agora o Senhor desferindo o seu nocaute para desmontar toda essa situação que é contrária à graça de Deus aqui. Então, onde é que está a maior evidência da graça aqui nesse texto? É na segunda parte dele que nós vamos observar agora. A graça está dando o seu maior espetáculo aqui, desferindo esse golpe, alcançando este homem desprezado.
E isso agora está causando desconforto para os religiosos daquela época. Causou um desconforto terrível a eles, porque eles não concebiam a ideia de que um judeu mantivesse qualquer tipo de contato com o publicano. Era inconcebível que isso acontecesse. Um judeu se relacionar com um publicano, ele está conversando com um publicano, não, isso era algo completamente absurdo naqueles dias, não poderia acontecer. Então, nesse caso, as coisas pioram muito mais ainda, porque o Levi, depois de ser chamado pelo Senhor, ele oferece um banquete lá na sua casa, e ele chama Jesus Cristo para ir. E chama também muitos amigos dele, que também eram publicanos, como o texto nos diz, para ir participar desse banquete, desse jantar. Isso já era demais. Se era muito o Senhor estar conversando, mantendo contato com o publicano, muito mais agora é ele ir para a casa desse publicano, desse homem rejeitado, e assentar-se à mesa com ele, participar de uma refeição com ele. A atitude de Levi, nesse nosso tempo, é usada por muitas pessoas, muitos pregadores, para desafiar os seus discípulos ao evangelismo. E, de fato, isso aqui é um bom exemplo de evangelismo que a gente tem, né? Você será alcançado por Jesus, aí você abre as portas da sua casa e chama outras pessoas para que elas possam ouvir o evangelho de Jesus. De fato, esse é um bom exemplo para ser seguido, e você deve fazer isso mesmo. É uma boa ideia evangelística. Porém, a força desse texto, o coração desse texto, não está nessa atitude do Levi. Não está relacionado em Levi abrir as portas da sua casa para que Jesus entre. A ênfase aqui não é nessa atitude dele, mas sim na decisão de Jesus de ir até o Levi e de ir na casa de Levi. A ênfase aqui está no movimento de Jesus. É Jesus que está fazendo tudo isso aqui. Nesse evangelho de Marcos, Jesus Cristo é sempre visto em movimento o tempo todo. Ele nunca, jamais está parado, estático, esperando que as pessoas venham até ele. Pelo contrário, é ele quem está indo onde o pecador está. É ele quem está indo buscar as ovelhas perdidas. É ele quem está indo atrás de cada uma. É o Senhor Jesus Cristo quem está em movimento, em busca dos filhos de Deus. O coração do texto está nesse movimento de Jesus. Mas eu ainda quero trazer você para um pequeno detalhe também cultural. Naquela cultura dos tempos de Jesus Cristo, o assentar-se à mesa com uma pessoa era algo muito importante e tinha um significado muito grande. Hoje, talvez você chegue em um restaurante e de repente você não iria se assustar se faltasse lugar e tivesse uma pessoa sentada na mesa e o garçom dissesse: você se importa de assentar na mesa com aquela pessoa que você nunca viu na vida? Talvez você não tivesse nenhum tipo de problema. Assenta lá, se apresente, fala: posso comer aqui do seu lado? Dentro da nossa cultura não tem esse tipo de problema. Por isso que nós precisamos nos transportar para o aspecto cultural naqueles dias, para entendermos a força que há aqui nesse movimento de Jesus. Assentar-se à mesa com alguém significa, entre os judeus, que você tem plena comunhão com essa pessoa, que você concorda com ela, que você não tem nenhum tipo de aversão a ela, que você a ama, que você a considera, que você concorda com a vida dela, que você não tem nada para criticar ou para abominar na vida dessa pessoa. Então, nesse caso, quando Jesus Cristo se assenta à mesa com esses publicanos, o estranhamento dos religiosos daquele tempo
É porque a ideia é que Jesus Cristo estava ali e tinha perdoado o pecado dos publicanos. É como se eles não fossem mais ladrões. O filho, aquele que estava se apresentando como filho de Deus, que perdoa pecados, ele estava perdoando o pecado daquelas pessoas. Era o mesmo que dizer que os publicanos também poderiam assentar-se à mesa com o nosso Senhor e serem abençoados pelas graças de Deus também, coisa que um judeu não concebia de forma alguma. Por isso que eles estranham. Então nós podemos afirmar com toda certeza que o grande anfitrião desse dia aqui não foi Levi, que levou Jesus Cristo para sua casa. O grande anfitrião aqui foi Jesus, que recebeu Levi e os seus amigos de braços abertos. O anfitrião aqui é aquele que perdoa pecados. E aqui nós vemos uma claríssima antecipação do grande banquete que o nosso Senhor um dia oferecerá para os seus redimidos. Quando ele se assenta com Levi, com esses homens que eram considerados uma escória naquela sociedade, os piores pecadores, Jesus Cristo está dizendo que há lugar na mesa dele para qualquer pessoa que vai até ele, que obedece ao seu chamado, que atende ao seu desafio. Aqueles que serão redimidos pelo Senhor e que um dia se assentarão na mesa com o Senhor para comerem pão novo e vinho novo. A graça aqui é demonstrada como essa beleza do amor de Deus que está em movimento. É Jesus indo atrás daqueles que o Pai escolheu desde a eternidade e agora são chamados para seguir o Mestre. Essa palavra seguir aparece por 19 vezes no Evangelho de Marcos. E ela só é destinada para aqueles que se tornam discípulos verdadeiros do Senhor Jesus. Mais uma vez, nós precisamos nos voltar à força desse movimento de Jesus. Ele indo em alguém que diante da sociedade daqueles dias, diante da comunidade religiosa daqueles dias, jamais poderia obter qualquer favor de Deus. E aí o Filho de Deus vai até essa pessoa, não espera ser procurado, ele vai até ela e a chama para segui-lo. E agora esse homem rejeitado torna-se um discípulo do Senhor Jesus. Vejam que a graça desferiu um golpe duplo aqui. Primeiramente no chamado do Levi, porque ele não conseguiu rejeitar. Ele não conseguiu de maneira alguma se opor. Ele simplesmente respondeu ao chamado do Senhor. Simplesmente foi uma resposta, atendendo e começando a seguir. Em segundo, houve também um nocaute nesses religiosos, porque eles acreditavam que o simples estudo e conhecimento da Torá os tornavam já os merecedores exclusivos da bênção de Deus, das graças de Deus. Eles estavam profundamente enganados. E foi justamente por essa razão que Jesus Cristo concluiu, o Marcos concluiu essa fala de Jesus, esse episódio aqui, no versículo 17. Jesus Cristo conhecendo toda aquele burburinho que surgia entre eles, todas aquelas indagações que surgiam entre eles, os religiosos perguntando por que ele está lá sentado na mesa com esses publicanos, esses pecadores. Jesus Cristo diz: eu não vim, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Aqui eles foram nocauteados. Você está são? Você já se acha merecedor? Você já acha que alcançou o favor do Senhor? Você que acha que não precisa de mais nada? Tudo bem. Eu não estou indo atrás de você, não. É basicamente isso. Eu estou indo atrás de gente que reconhece que precisa de mim. E aqueles que reconhecem que precisam de mim,
eles vão atender o meu chamado. João nos disse que as ovelhas do Senhor ouvem a voz do seu pastor. Ele conhece as suas ovelhas e elas seguem o pastor. Elas o seguem porque conhecem a sua voz. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, indiscriminadamente. E na vida de Levi, nós percebemos isso, mais uma vez. Porque ele foi um indivíduo que não rejeitou. Não porque ele mesmo decidiu não rejeitar, mas foi porque ele não conseguiu. É a graça irresistível do Senhor, que ninguém tem condições de rejeitar. O Senhor decidiu amá-lo, e ele não conseguiu dizer não para esse amor. Ele simplesmente atendeu esse chamado. Eu quero deixar algumas aplicações com você nesse momento. E a primeira delas, eu quero dizer para você que não importa quem você é, a graça de Deus pode te alcançar. Não importa quem você é, a graça de Deus pode te alcançar. O Levi era considerado como uma pessoa sem esperança, sem nenhum tipo de esperança de salvação na vida. O Levi era considerado como aquela pessoa que o que aguardava ele no futuro era só o inferno. Era assim que os judeus consideravam os publicanos naqueles dias. Você não tem direito nenhum às graças de Deus porque você é abundante nos seus pecados. E a graça de Deus nos diz o seguinte, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde o pecado avançou, a graça avançou muito mais. E é por isso que o mesmo apóstolo João nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. O chamado se arrepende, se volta para o Senhor e é aceito pelo Senhor. Não importa quem você é, onde você esteja, nem o que você já cometeu na vida, a graça de Deus pode alcançar você. Mas ainda, não importa quem você é, a graça de Deus e somente a graça de Deus é que pode te salvar. Por que eu preciso te dizer isso? Porque há muitas pessoas que se enganam apoiando na ideia de que estão livres da condenação de Deus apenas porque têm uma prática de vida religiosa. Há pessoas que acreditam assim, e porque vão a uma determinada igreja, e porque contribuem nessa determinada igreja, e porque têm uma certa vida religiosa, estão livres da condenação de Deus e ficam apoiados nisso. Há outros ainda que vão além, que acham que não precisam de Deus, que Deus é uma invenção humana. A ideia de que precisam de Deus é aquele tipo de pessoa que tem medo do escuro. Então essas pessoas se apoiam na força do seu próprio braço, nas suas riquezas, na sua inteligência, coisas que o Criador nos dá para o nosso bem e tornam-se como objeto de adoração. Há pessoas que se apoiam nisso para ter esperança, mas um dia ela se vai. Porque a esperança verdadeira nós só podemos ter em Jesus Cristo. Então não importa quem você é, quanto dinheiro você tem, o nome que você tem, não importa o poder que você tem, sem a graça de Deus você está perdido e perdida. Sem a graça de Deus o que te espera no futuro é o inferno. Somente e tão somente a graça de Deus é que pode dar esperança para a sua vida, por meio da justiça que Ele mesmo imputa sobre cada um de nós. E por fim, não importa quem você é, não importa quem você é, agora você tem que viver de acordo com a graça que te alcançou. Se você considera que a graça já te alcançou, você precisa viver de acordo com ela. Se você acredita que
é um discípulo de Cristo que foi alcançado por Cristo. Então viva de acordo com o evangelho do Senhor Jesus. Abandone toda e qualquer face desta vida que te leva a viver longe de Jesus, que te leva a viver de uma maneira contrária aos desígnios do Senhor, que te leva a viver de uma maneira contrária aos propósitos de Deus para a sua vida. Abandone todo tipo de frieza espiritual, todo tipo de negação daquilo que vem do Senhor para a sua vida. Você precisa viver de acordo com a graça que te alcançou, sendo um bom cristão, sendo um bom discípulo de Jesus, sendo de fato um seguidor, uma seguidora daquele que por amor te alcançou. Vivamos assim. E você, que talvez estava sem esperança hoje, creia nisso. Creia que o Senhor veio para salvar você. Creia que Ele veio para alcançar você. E o amor dEle é irresistível. Se o Senhor decidir te amar hoje e te alcançar hoje, será impossível você fugir disso.